am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. But I'm changing who I am. I'm making Olá, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Vocês estão aqui no canal do Ágora da Geopolítica, mais um dos canais do grupo de pesquisa GIDES, né, um grupo de pesquisa que está com uma abordagem em diferentes linhas. Então, saúdo a todos, né, a vocês de um modo geral, acadêmicos, pesquisadores e os amantes em geral pela geopolítica. É com grande satisfação que me apresento a vocês. Meu nome é Xisto Souza Júnior, sou líder do grupo de pesquisa GIDES e coordenador da linha de pesquisa Ágora da Geopolítica. Hoje, eu gostaria, de forma muito especial, de convidá-los a se juntar a nós nessa jornada de exploração, discussão e análise política acadêmica de nossa instituição, Universidade Federal de Campina Grande, da UFCG. Como muitos de vocês já devem estar cientes, 2024 marcará a consulta acadêmica para a eleição de reitor e vice-reitor da UFCG. Essa eleição, amplamente divulgada já nas redes sociais e na comunidade acadêmica, ela já está em andamento. No entanto, não podemos deixar de recordar as controvérsias que surgiram na consulta anterior, particularmente em relação à nomeação do terceiro colocado em detrimento do primeiro. Essas questões são cruciais para a saúde e a vitalidade da nossa universidade, bem como para a promoção de valores democráticos e transparência em nosso ambiente acadêmico. É com esse espírito que lançamos no canal Ágora da Geopolítica a playlist UFCG em Debate, uma análise de conjuntura. Nós queremos criar aqui um espaço de discussão aberto, transparente, onde cada voz da comunidade acadêmica possa ser ouvida. Queremos entender sua perspectiva sobre a próxima consulta pública, suas preocupações, expectativas e ideias para o futuro da UFCG. Acreditamos que a força da universidade está em sua diversidade e é fundamental que todos tenham oportunidade de expressar suas opiniões. Para isso, nós convidamos interessados em participar desse diálogo. Estamos lançando um questionário que está na descrição desse vídeo. Os resultados estarão disponíveis no próximo dia 12 de novembro no site do Grupo de Pesquisa GIDES, https://gidesufcg.com.br. Se você for estudante, servidor ou professor da nossa universidade, acesse o link que está na descrição desse vídeo e preencha o formulário. Nossa intenção é coletar dados e insights que possam enriquecer o debate sobre a consulta e, ao mesmo tempo, fornecer informações valiosas para pesquisadores interessados no campo da geopolítica e da política acadêmica, de modo mais específico. É importante destacar que o anonimato de suas respostas será rigorosamente respeitado. Isso está respaldado na Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que isenta da obrigatoriedade de submissão ao Comitê de Ética pesquisas que estão relacionadas à opinião pública, com participantes não identificados. Em tempos desafiadores, onde a democracia e a transparência ainda são pilares fundamentais de nossa sociedade, é essencial que a comunidade acadêmica da UFCG se envolva e participe ativamente do processo de escolha dos nossos líderes. Acreditamos que a geopolítica pode contribuir de maneira significativa para essa discussão e convidamos a você a fazer parte desse esforço. Convidamos, na verdade, a todos que se inscrevam no canal A Ágora da Geopolítica, participe desse diálogo, acione o sininho
E juntos nós podemos moldar o futuro da nossa universidade de maneira mais democrática, transparente e justa. Participe, compartilhe suas ideias e faça a diferença na UFCG. Informo que essa transmissão está sendo realizada de forma simultânea para o Instagram, que na verdade está sendo transmitido, acho que deve estar ainda ao ar agora no Instagram. Eu acho que agora sim, vou até perguntar o suporte. Bom, agora sim está no Instagram. Eu vou habilitar os convidados aqui à sala. Até o momento chegou para nós aqui na sala o Darkon. Daqui a pouco eu acredito que o Petrúcio deve estar também migrando para cá. Vamos aguardá-lo. Essa transmissão, eu vou apresentar primeiro o professor Darkon, né? O professor Darkon é doutor em Ciências Sociais, professor da Unidade Acadêmica de Administração, servidor, né, da universidade, pesquisador. Aí se envolve bastante com o debate acadêmico, político da nossa instituição. Assim que Petrúcio acessar a sala, nós também o apresentaremos, tá certo? Gostaria também de informar, olha, Petrúcio está chegando agora, vou apresentá-lo também, mas, aqui, Petrúcio, seja bem-vindo, boa noite também, Petrúcio. Petrúcio, deixa eu só apresentar Petrúcio, ele vai dar uma boa noite para vocês. Petrúcio, ele é servidor, né, ele é advogado, servidor público, técnico administrativo da UFCG, ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Direito do Trabalho Previdenciário, especialista em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Ele é mestrando em Educação e está vinculado à linha de pesquisa Práticas Educativas e Diversidade e também atua como pesquisador do Grupo de Pesquisa Ensino e Extensão dos Direitos Humanos da Universidade Federal de Campina Grande. Darkon e Petrúcio, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, eu queria só justificar aqui que nós convidamos oficialmente um representante do Sindicato dos Professores, que justificou a impossibilidade de participar, porque disse que tudo que for em termos de representação e participação em atividades como essa tem que antes ser deliberado pelo sindicato. Infelizmente, a participação de alguém do sindicato poderia colaborar muito com o debate. Fica para uma próxima oportunidade. Nós também enviamos uma solicitação, um convite, né, através do WhatsApp para a reitoria. Não obtivemos resposta também, que seria bom também. Nós temos um posicionamento, né, da reitoria com um representante. Informar também que nós tentamos contato com os estudantes, tá certo? Então, antes de passar a palavra, eu gostaria de saudar as pessoas que estão já aqui online. Daniela Figueiredo, Ju Bueno, Fernanda Leal, sejam bem-vindas. Camilo Farias, seja bem-vindo. Deixa eu só justificar aqui a metodologia para vocês, tá? Nós teremos 5 blocos. Nós iniciaremos com a fala de 5 minutos para cada um fazer uma síntese da conjuntura, quer dizer, como é que ele está observando a universidade nesses últimos anos. Em seguida, nós teremos 4 blocos, né, de 5 minutos. No primeiro bloco, nós destinaremos uma pergunta para o Darkon. No segundo bloco, uma pergunta para o Petrúcio. E no terceiro bloco, nós faremos uma pergunta a ambos. Finalizaremos com as considerações finais dessa atividade. Você pode participar através do chat, será muito bem-vindo. Lembrando mais uma vez que nós temos aí um formulário que seria importante que, se você pudesse contribuir, o resultado desse formulário será divulgado no dia 12. Bom, já falei muito, mais uma vez, saúdo a vocês. Eu vou passar a palavra inicialmente ao professor Darkon. Professor Darkon, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite e sinta-se acolhido. 5 minutos, professor. Boa noite, professor Xisto. Inicialmente, parabenizá-lo por essa iniciativa. É muito bom nós sabermos que há pesquisadores na universidade que, além de terem competência em suas áreas de atuação reconhecida, têm um comprometimento com os destinos da instituição e o envolvimento com o processo democrático dela. E é dessa forma que eu parabenizo o Xisto por essa iniciativa. Bom, no primeiro momento, eu gostaria de ir cumprindo os 5 minutos rigorosamente, porque gosto de disciplinar-me no uso da palavra, dizer que nós temos que resgatar logo o contexto das eleições na universidade, embora que todos saibam em linhas gerais. Nós tivemos um governo anterior, um governo de extrema-direita, que escolheu as instituições do conhecimento como seus alvos,
como seus inimigos, entre elas as universidades. E, como forma de sabotar as universidades, então o governo de extrema-direita nomeou candidatos que foram os últimos colocados. Tinha-se a intenção de utilizar essas indicações de pessoas que não tiveram apoio majoritário das comunidades universitárias para dar sustentação ao esvaziamento, não é, e à asfixia que viria num suposto ou num provável segundo mandato desse governo de extrema-direita. Então, é nesse contexto de perseguição às universidades, de sabotagem às universidades, que esses candidatos últimos colocados foram nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E na UFCG não foi diferente. É como se os atuais ocupantes da reitoria tivessem dito à época, né? Vocês ganharam, mas nós é que vamos assumir. E se instala a partir de então, professor Xisto e todos que estão nos assistindo, uma crise que eu não vou me debruçar sobre ela aqui, mas que ela tem 3 componentes. Uma crise ética, uma crise democrática, da democracia da universidade, e uma crise política, não é? E como eu vejo a universidade nesse exato momento, há um ano das eleições, é exatamente uma aposta dobrada dos ocupantes da reitoria em aprofundar essa crise, em aprofundar a crise ética, em aprofundar a crise política e em aprofundar a deterioração da democracia interna da Universidade Federal de Campina Grande. Então, em linhas gerais, é a análise que eu faço nesse momento do contexto da universidade e, no decorrer das nossas discussões, poderemos voltar e trabalhar melhor esses temas. Muito obrigado, professor Darcon. Passa a palavra agora de imediato ao Petrúcio. Seja bem-vindo mais uma vez, Petrúcio. Boa noite a todos, boa noite ao professor Xisto, boa noite ao professor Darcon, boa noite ao pessoal que nos assiste. Com grande satisfação que eu registro a minha presença e participação dessa conversa, a qual é fundamental e crucial, né, nesse momento ao qual nós nos encontramos na Universidade Federal de Campina Grande, bem como momento ao qual se replica, né, em várias outras universidades, né, na medida em que esse contexto acerca da democracia, né, da escolha dos nossos dirigentes, elas ocorreram, né, em diversas outras universidades federais também, né, como a UFESA, enfim, como outras 23 ou 27 universidades, eu não tenho o número aqui ao certo, mas é em torno desse número decimal de mais de 20 universidades. E, nesse sentido, lamento a ausência nesse debate de representantes por parte da reitoria e também do sindicato e, portanto, dos estudantes também, porque conversar sobre a situação a qual a universidade se encontra frente a essas questões que o professor Darcon já evidenciou, são fundamentais e necessárias. A democracia, ela não só ocorre a partir do momento que a gente escolhe um presidente, um deputado, ela ocorre a partir do momento em que a gente escolhe desde o presidente de sala até o nosso reitor, né, da Universidade Federal de Campina Grande. Então, com grande satisfação que eu inicio esse debate, né, e agradeço o convite por parte do professor Xisto. Muito bem, são 20 horas e 44 minutos. Quero agradecer aos que já estão presentes. Boa noite, aqui é Jefferson Lucena, graduado em Geografia, licenciatura pela Universidade Federal de Campina Grande, mais uma vez ao professor Camilo, Daniela, Fernanda Leal, que é nossa diretora do Centro de Humanidades, que também está aqui online.
Bom, queria informar mais uma vez que nós estaremos depois disponibilizando essa gravação não apenas no YouTube, mas também no podcast do GIDES, que é GIDES Podcast, que vocês estão visualizando agora aqui nessa parte de cima. Bom, vamos então, conforme combinado, para o primeiro módulo, tá certo? Nesse primeiro módulo, a pergunta vai ser direcionada ao professor Darkon, que tem a ver com a questão de interesse dos docentes de um modo geral. Professor Darkon, vamos lá. Os últimos, conforme o senhor mesmo mencionou, contextualizou aí bem, professor, os últimos anos foram anos marcados por eventos que colocaram em xeque a autonomia da universidade, das universidades de um modo geral, né, além das gestões de ministérios que se sucederam sem atender às demandas básicas para que os docentes exercessem aí o seu trabalho com qualidade, com tranquilidade. Nós tivemos vários problemas, né, relacionados a isso, especialmente no que se refere à infraestrutura, sobrecarga de disciplinas e de responsabilidades, trabalho, assumindo, inclusive, algumas funções administrativas, às vezes, o que, na minha avaliação, é até prejudicial, porque essas funções administrativas são de responsabilidade de outros profissionais. Mas o que eu queria saber de você, Darkon, que está aí, inclusive, compartilhado na tela, quais os principais desafios que os docentes, na atualidade, diante desse novo governo que tem agora, né? Quais seriam os principais desafios que se iniciam, cuja trajetória foi de um apoio histórico ao ensino público de qualidade. Então, como é que você visualiza esse novo cenário? Então, nós temos uma situação de complexidade. A universidade em si já é uma instituição muito complexa, né, dada a sua diversidade e dada a penetração que ela tem no imaginário da sociedade e na realidade social. E nós tivemos, então, com esses episódios que nós tentamos resgatar o contexto, nós tivemos uma crise aguda. Eu não tenho dúvida em dizer que desde a redemocratização foi a maior crise que a universidade enfrentou, porque desde 2018, professor Xisto e todos que nos assistem, que a universidade passa por um processo de ataque, não é? De ser alvo de ataque, um processo de tentativa de desconstrução do seu papel, da sua importância, promovido exatamente por esse espectro político de extrema-direita que ascende ao poder a partir de 2018. Desde então, você tem uma deterioração das condições internas da universidade, de trabalho, você tem, não é, as bombas que são colocadas nos bolsos dos servidores de maneira geral e que atinge a universidade, né, no dizer do ex-ministro Paulo Guedes, a suspensão de aumento de salário, a diminuição de investimentos, né, todo aquele processo que nós vivemos na primeira metade da década de 2000, né, de expansão, de realização de concursos, não é? Ele foi, então, desativado. E nós, então, passamos a viver um processo de profunda pressão sobre as instituições e um esboço desenhado de realmente asfixiar as instituições universitárias. As sucessivas gestões do Ministério da Educação, projetos de privatização indireta com políticas voltadas para a universidade, lá no início da gestão do governo Bolsonaro, e tudo isso culmina com a eleição ou a intervenção dos reitores nomeados por Jair Bolsonaro. Então, a universidade vive uma crise profunda. Para além dessas crises estruturais, de maneira mais ampla, nós temos nossos problemas, né? Nós temos esses que você mencionou, professor Xisto, não é? Nós temos uma duplicidade de tarefas de professores que se envolvem simultaneamente em tarefas administrativas e tarefas pedagógicas. Nós temos limitação de concursos, não é? Que passou a acontecer também como consequência desse processo de pressão sobre as universidades. Nós temos problemas nossos que precisam ser resolvidos, demandas por cursos caindo, vagas sobrando em muitos contextos. Nossa pós-graduação, em alguns contextos também, está pouco atrativa.
Então, nós temos uma série de problemas que precisam ser pensados. Pena que, no atual estágio da Universidade Federal de Campina Grande, principalmente, essas questões, elas estão sendo deixadas em segundo plano, porque a atual reitoria está, né, obcecada em dar sobrevida ao seu projeto antidemocrático, ao seu projeto de intervenção, tentando cooptar os segmentos da universidade para fazer valer a sua sobrevida, né, no ambiente universitário, tendo em vista a proximidade do pleito das eleições para o ano que vem. Então, nós temos um momento em que, apesar de, em pouco tempo, o novo governo ter tentado criar uma nova agenda, ter tentado equalizar alguns prejuízos acumulados, né? E já tentar esboçar uma nova política universitária para os próximos anos, eu acredito que nós temos desafios enormes, considerando o estrago que foi feito nos últimos anos. E é preciso que todos os segmentos da universidade, então, se articulem para retomar o curso normal da universidade, que é na direção da democracia interna e na direção de aperfeiçoamento das suas funções de ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigado, professor Darkon, pela objetividade, por ter apresentado a sua perspectiva com relação ao tema. Eu gostaria de lembrar que essa transmissão ocorre de forma simultânea para o canal Ágora da Geopolítica no YouTube, o canal GIDES no Facebook, a GIDES Pesquisas, e o canal do GIDES também no Instagram, GIDES Pesquisas no Instagram. Você pode acompanhar este áudio através do GIDES Podcast, que vai estar disponível a partir de amanhã. Nós recebemos hoje o professor Darkon, né, que é professor do Centro de Humanidades, e o servidor administrativo Petrúcio Araújo, para trabalhar aqui o tema UFCG em debate e análise de conjuntura. Bom, vamos dar continuidade. Eu queria saudar também as pessoas que estão acompanhando online agora e aquelas que vão acompanhar em outro momento, né? Depois da gravação. Bom, vamos dando continuidade aqui. Vou direcionar agora a pergunta ao Petrúcio, tá certo? Petrúcio, os servidores, eles são fundamentais, né? Dentro de qualquer campo administrativo, sem os servidores, nós teríamos uma dificuldade muito grande de exercer as nossas atividades, né? De um modo geral, tanto atividades quanto professores, como também os estudantes. Imagina, os estudantes têm nos servidores uma referência importante. O que é que a gente observou? Também que nesses últimos anos, né, os servidores, de forma mais especial ainda, eles vêm sofrendo agressões cada vez mais evidentes. Um aumento do processo de terceirização, esgotamento no seu campo de atuação profissional com relação à questão da carga horária de trabalho, instabilidade, né, pressão através de assédio moral, que é muito comum, né, de se evidenciar, essa questão da ameaça à perda de estabilidade por conta do aumento da terceirização. Nada contra os terceirizados, tá, gente? Eu acho que os terceirizados são muito importantes também para a universidade, mas eu estou me referindo àquele servidor que ele é concursado, principalmente. E, de modo geral, a própria precariedade nas condições de trabalho, sem computador, sem material, enfim. Eu queria saber, lembrando também da questão da própria redução, né, das vagas. Então, eu queria saber, Petrúcio, na sua avaliação, quais seriam as principais estratégias para a mudança desse cenário, levando em consideração esse novo momento em que nós vamos vivenciar a partir de 2024, né? O recado que você gostaria de direcionar para os futuros candidatos. Professor Xisto, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, contextualizando e reafirmando as questões que o professor Darkon evidenciou, de fato, o momento em que ocorre o impeachment de Dilma Rousseff, ele se confunde exatamente com um conjunto de normas, sejam legislações, resoluções, instruções normativas, atos administrativos que são proferidos pelo governo Michel Temer, que vão de encontro à estabilidade, aos direitos consagrados e conquistados na Constituição
de 1988, em que pese realmente ressaltar a importância dos servidores terceirizados. É importante ressaltarmos e evidenciarmos que o ingresso no serviço público ele ocorre mediante concurso público. E isso foi estabelecido pela Constituição de 1988, no artigo 37, especificamente no inciso 2º. Né? Isso foi o pacto democrático no momento de redemocratização após o último regime militar vivenciado pelo Brasil, que estabeleceu nesses termos: o ingresso ocorre mediante concurso público. A questão da terceirização, que é uma forma de delegar, né, a uma empresa o serviço a qual deveria ser realizado por um servidor público, né? E não estamos falando aqui de obras, estamos falando de atividade mesmo, de exercícios do ofício do serviço público. Ela teve como marco inicial as leis das reformas trabalhistas do governo Michel Temer, né? As quais foram levadas ao STF e acabaram por declarar inconstitucional a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual declarava que a contratação por empresa interposta, né, como forma de vínculo com o tomador de serviço era ilegal, né, com a única condição que seria o trabalho temporário, né, por exemplo, professor substituto seria uma das hipóteses, que justamente estaria prevista, né, mediante a Constituição. Então, em 2018, no governo de Michel Temer, e é importante a gente analisar como as decisões dos tribunais também acompanham, né, essas questões democráticas, né, do Brasil. Em 2018, através da relatoria do ministro Fux, do STF, ele declarou a súmula 331 inconstitucional, razão pela qual foi dada autorização para a realização da terceirização de todas as atividades, sejam elas meio ou fins, né? Sejam elas não só atividades de segurança e limpeza, mas, por exemplo, todo tipo de atividade, a partir do recurso extraordinário que foi julgado em 2018. Dentre os fundamentos, né, que o ministro Fux trouxe, por exemplo, eu vou exemplificar aqui como forma realmente dos ataques ao serviço público. Ele evidenciou que a terceirização apresenta os seguintes benefícios: o aprimoramento das tarefas realizadas, a economia da escala e de corpo, a redução da complexidade organizacional, a redução de problemas no cálculo e atribuições, facilitando a provisão de incentivos mais fortes aos empregados, a precificação mais específica e maior da transparência. Então, veja só, são aspectos estritamente relacionados com uma concepção neoliberal de Estado, né, com ataques, de fato, a direitos historicamente e duramente consagrados por parte dos servidores públicos. No âmbito da UFCG, eu verifico que legislações vêm sendo, do ponto de vista que merecem melhor uma reflexão por parte da universidade. Sobretudo, quando a gente se depara, por exemplo, que existe uma resolução que institui uma comissão para uma política contra as formas de assédio e discriminação. Seria interessante verificarmos essa resolução de 2022, qual é a efetividade que ela produziu nesse tempo para os servidores. E
Um outro ponto a ser refletido com maior importância a partir do momento em que há também concentração de atribuições que não são inerentes aos docentes, atribuições estas que são previstas pela Lei 12.702 de 2012, que é a lei que institui o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Superior Federal, os servidores também, mediante os cargos que ocupam, passam a desempenhar uma série de atribuições complexas, as quais seus cargos, em tese, não teriam essa competência. Um dos maiores cargos dentro do âmbito dos técnicos administrativos da UFCG é o cargo de assistente em administração. Quais são os requisitos para você ingressar, né, além da aprovação do concurso público? Um diploma de ensino médio e um curso de informática de 80 horas. E daí eu pergunto a vocês, os assistentes à administração da UFCG, mediante esses requisitos que se refletem na sua remuneração, eles exercem atribuições de fato a nível médio, né? Isso é uma questão importante para a gente analisar e refletir nesse cenário. Então, não vejo por parte da administração superior discussões importantes quanto a isso. Acredito que são questões que devem ser pautadas com urgência, mediante o adoecimento, né, por parte dos servidores, pelo menos de colegas, que cada vez mais vem em escala de ascendência, né? Então, são essas as reflexões iniciais que eu faço quanto ao Senado dos Servidores Públicos no âmbito da UFCG. Muito obrigado, Petrúcio. Nós finalizamos aqui o segundo bloco. Queria informar quem está online que esse bloco agora que nós vamos iniciar está livre para perguntas, para intervenções no chat, tá bom? É um momento de perguntas aberta. Eu queria, antes de iniciarmos o terceiro bloco, saudar a todos que participam online, lembrando que se você for estudante, técnico, docente, nós estamos disponibilizando na descrição desse vídeo uma consulta pública relacionada ao tema que nós estamos debatendo agora. Tá? Então participem, gente, ajudem a gente a debater a política da universidade, é muito importante quando nós temos representantes da nossa comunidade inseridos no debate político do futuro da própria universidade. Essa transmissão ela está ocorrendo de forma simultânea para o canal Agro da Geopolítica no YouTube, o canal GIDES no UFCG e o canal GIDES no Instagram, que é o GIDES, @GIDES Pesquisas. Então você pode depois também acompanhar no podcast que nós temos, GIDES Podcasts. Hoje nós estamos recebendo o professor Darkon, do Centro de Humanidades, e o servidor Petrúcio Araújo, para debater a questão da UFCG na atual conjuntura, ou a análise de conjuntura da UFCG. Bom, vou iniciar aqui, vamos só observar se tem alguma pergunta aqui online. Enquanto não tem nenhuma pergunta aqui, eu vou iniciar por uma, que foi surgindo na medida que vocês foram conversando. Então, é uma pergunta que foi surgindo agora no momento. A pergunta bem objetiva, tá, para ambos. Tá? Eu vou naturalmente começar com o professor Darkon, depois eu passo a palavra para o Petrúcio. As instâncias oficiais, colegiado pleno, representações, etc., oficiais, estão funcionando na avaliação de vocês? Se está havendo esse debate de fato coletivo, se estão funcionando? E, segundo lugar, o problema que houve no processo eletivo passado estava relacionado à questão de que uma das candidaturas não quis assinar uma carta de compromisso respeitando o resultado da consulta pública. E alegando, isso, vocês podem buscar isso, está no canal do GIDES, você procura lá o debate eleitoral de 2020, você vai ter lá, foi o segundo debate, o professor Antônio, ele fala isso, ele fala que se passasse pelo colegiado pleno, ele assinaria. A minha pergunta é, vocês acham que há necessidade de mudar o edital para o próximo pleito, e que aspectos do edital vocês acham que deveria modificar para a gente não ter qualquer tipo de risco
com relação a essa questão, embora eu acho que o governo atual não faria isso, mas, né, é importante a gente estar, portanto, a experiência recente mostrou isso, é importante a gente estar respaldado. O que é que mudaria no futuro edital? Então, são duas perguntas: se as instâncias oficiais estão funcionando na sua plenitude, e no futuro edital, o que na avaliação de vocês deveria ser modificado. Passo inicialmente a palavra ao professor Darkon, lembrando a vocês que estão online, faço um apelo, além de se inscreverem no canal, deixarem seu boa noite, compartilhe este link para que outras pessoas tenham acesso, convide colegas, se você for estudante, seus amigos, estudantes, participe do debate acadêmico da universidade, que isso é muito importante. Faça feito o Giverson, que está participando ativamente aqui no chat, diz, ó, será interessante se o formulário estiver em formato de link, pois como está, temos que copiar para entrar no navegador e só então acesse o formulário. Farei isso, Giverson, eu vou colocar aqui em formato de link no chat para você poder ter acesso direto, tá bom? Mas eu vou passar a palavra para o professor Darkon, por favor. Pois não, professor Xisto. Vejam, as instâncias formalmente estão funcionando. Eu só tenho uma queixa, é uma percepção que não é só minha, que eu acho que elas estão muito mornas, vamos usar assim essa expressão, porque efetivamente nós temos um processo de violência interna na universidade, né? Temos um reitorado ilegítimo e com muitas decisões controversas, não é? Apelando de diversas formas a um certo fisiologismo, né? Para se manter no poder por meio da próxima eleição. E eu, honestamente, me preocupo, por exemplo, com o papel dos segmentos, mais do que com o que está sendo debatido lá nas instâncias superiores, né? Porque o atual reitor, ele transita com uma certa desenvoltura, há questionamentos sobre diárias, sobre viagens, não é? Sobre medidas cosméticas que estão sendo tomadas, não é? Sobre a criação de mecanismos artificiais para linkar-se aos segmentos da universidade, e eu vejo uma certa letargia dos segmentos da universidade. A instituição que representa os professores, que foi muito ativa durante os governos Dilma, né, chegando a fazer uma greve de 5 meses, né, que também teve uma participação no processo eleitoral anterior da UFCG, né? Então, eu vejo que nós precisamos mover um pouco mais o debate interno na universidade, não só as representações docentes, mas também o movimento estudantil, né? Me interessa saber como tem se pautado nesse tempo, e o movimento dos servidores, a representação dos servidores também, que aqui estão muito representados, muito bem representados pelo colega Petrúcio. Então, eu sinto essa dificuldade, né, de perceber, talvez seja uma dificuldade minha, a falta de um certo dinamismo, né, e de uma certa reação interna da universidade a esse processo todo. Sobre a próxima consulta, eu acho que nós devemos saber, essa semana saiu a notícia de que o governo já encaminhou e já tem apoio para que mude, não é, a questão da lista tríplice. Assim como os institutos federais, as universidades só poderão apresentar um nome. Então, nós estaremos a salvo do problema e da violência ocorrida na última eleição. E é interessante também, em face disso, perceber o seguinte: antes que essa resolução promovida pelo governo atual, ela viesse à tona essa semana, tem uma coisa interessante, não é? É que o atual reitor, tendo sido nomeado por um governo antidemocrático que utilizou a nomeação dos últimos colocados como forma de sabotar a própria universidade, ele tem certeza de que o atual governo é democrático e que nomearia o primeiro lugar. Por isso, a sua aposta na reeleição, a sua tentativa de investir num processo de cooptação dos segmentos da universidade, não é? De se apresentar como um gestor, não é? Porque ele acredita que o governo atual, diferente do que o nomeou, é democrático.
então é, de certa forma, um escárnio. Mas digo, professor Xisto, que eu acho que, quanto a essa questão de lista tríplice, será indiferente se candidato assinar termo, sim ou não, porque já há em processo de consolidação no Congresso Nacional a nova regulamentação desse processo, e as universidades federais elas deverão indicar apenas o primeiro colocado. Muito obrigado, professor Darco. Passo para o Petrúcio. Veja só, será que, primeira questão que eu queria evidenciar, será que precisaríamos de uma legislação para compreendermos a vontade de uma comunidade universitária frente à eleição do seu dirigente? Essa é uma reflexão que eu acredito que deve nortear a nossa discussão. Falo isso porque os institutos federais, por exemplo, eles são regidos por outra legislação contemporânea, de 2008 especificamente, a qual determina que o primeiro colocado, a partir das consultas com a comunidade dos institutos, será necessariamente designado como reitor, razão pela qual não houve intervenção por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro nos institutos federais. Houve uma tentativa, as tentativas as quais foram efetuadas foram, por sua vez, cessadas por parte de decisões judiciais. A legislação que rege, né, as eleições, né, e a nomeação, no caso do dirigente máximo de uma universidade federal, é o decreto 1916 de 1996, anterior à Constituição, né? Então, naquele momento, as questões democráticas estavam ainda sendo amadurecidas, como ainda estão, né? Como ainda estão. E, de tal modo, não só como essa legislação, mas assim como a legislação que organiza a eleição do Procurador-Geral da República, ela vai possibilitar essa questão da lista tríplice. Ocorre que, desde que Fernando Henrique Cardoso promulgou esse decreto, todas as decisões por parte das universidades, da comunidade das universidades, era observada por parte do presidente da República. Elas não foram observadas a partir do momento em que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, razão pela qual só a partir disso é que se atentou para que essa legislação possibilitava e dava brecha para que a autonomia da universidade não fosse respeitada. E, nesse sentido, há uma diferença muito grande entre legitimidade e legalidade, né? O fato de uma legislação prever a possibilidade de uma lista tríplice, e dentro dessa lista tríplice o presidente nomeá-lo, não corresponde ao fato de que aquele dirigente máximo, ele é legítimo representante daquela comunidade universitária, né? Então, vamos separar essas duas dimensões, da legalidade e da legitimidade. A legitimidade é, inclusive, uma dimensão que contempla uma maior expansão do que a legalidade. Por lei, a gente, através da lei, né, parafraseando Douzinas, nasce a coação como nasce também a liberdade, né? A lei, ela possibilita isso. Então, eu acredito que, do ponto de vista do edital, né, antes de tudo, a comunidade deveria observar quais são os candidatos que têm um compromisso frente à política democrática da universidade, ao respeito quanto à decisão tomada por parte de uma comunidade universitária, né? E são essas as colocações que eu faço. Ok, muito obrigado, Petrúcio.
Quero mais uma vez saudar todos que estão online. Tem uma pergunta. Então, tá dando boa noite aqui, o pessoal tá dando boa noite. A professora Fernanda Leal, a Stephanie. Parabéns, Petrúcio. Ótima fala. Bom, tem uma pergunta aqui do Giverson. É necessário termos cotas nos processos seletivos para as universidades, haja vista que raramente vemos profissionais pardos, pretos, LGBTQIA+, né, com deficiência, isso não exclui? Tem um áudio que está vazando, deixa eu só verificar aqui, tem uma pergunta aqui, ó. Então tem essa pergunta dele e eu queria acrescentar esta. Qual será o tema central no próximo pleito para vocês? Lista tríplice, inclusive é uma questão, né, Petrúcio, que é da área do direito, sabe que é uma questão polêmica, porque você tem também a legislação federal, mas você tem a autonomia universitária, são duas coisas que podem estar, tem suas autonomias, suas condições de fundamentação. Então, qual será o tema principal no próximo pleito? Lista tríplice, reestruturação administrativa, plano de desenvolvimento institucional participativo. Passa a palavra ao professor Darcon. Olha, professor Xisto e todos e todas que estão nos assistindo, a prioridade da universidade para o ano que vem, eu já falei sobre a lista tríplice, essa me parece será uma preocupação que nós não teremos, dada a mudança que está em curso no Congresso Nacional. Mas a prioridade da universidade é resgatar exatamente a legitimidade, isso que o Petrúcio... Permita só acrescentar mais uma. Eu digitei lista tríplice, mas na verdade estava querendo falar sobre paridade. Por que isso? Porque no levantamento, né, das perguntas lá, que eu não vou poder divulgar hoje, mas muitas mesmo mencionam a questão do tema paridade. Certo. Olha, sobre a paridade, então sobre a lista tríplice, eu acredito que nós não vamos ter mais preocupação, já me posicionei sobre ela. Sobre a paridade ou proporcionalidade, eu tenho uma opinião pessoal, né? Eu sou a favor da proporcionalidade, mas não sou a favor da proporcionalidade de todo jeito. Veja, é uma opinião pessoal minha. Eu sou a favor de uma proporcionalidade em que um certo segmento, por exemplo, de estudantes, que vai aí do 4º ao 6º período, por exemplo, se me pedisse uma sugestão para isso, eu daria nesse sentido, não é? Eu sou o menor de todos, mas como pensa a universidade em todos os quesitos, eu daria a sugestão de que nós tivéssemos uma proporcionalidade e que estudantes, por exemplo, do 4º ou 5º período até 6º período, fossem os que estivessem habilitados a votar. Por quê? Porque nem o estudante inicial tem a vivência suficiente na universidade para formar uma visão crítica e votar logo que chega na universidade, nem o estudante que está saindo, ele tem, não é, compromisso suficiente para fazer uma eleição que, evidentemente, ele não vai acompanhar, não é, a gestão, porque está em processo de saída. Mas, veja, isso é uma engenharia pessoal minha, não é? Mas, em tese, eu sou a favor da proporcionalidade, entendo os argumentos da paridade, não é assim que tem funcionado, né? Mas eu tenho a falar sobre isso. Agora, sobre prioridade, professor Xisto, Petrúcio e todos que nos assistem, nós temos que resgatar a legitimidade da gestão da universidade. Petrúcio explicou muito bem esse conceito, não é? Mas há muitos conceitos de diversas ciências sociais que nós poderíamos recorrer a eles para explicar os problemas, as consequências de você ter uma liderança, de você ter uma gestão que não é reconhecida pelos liderados. Veja, a própria teoria de administração, eu dou aula lá no curso de administração, tem uma teoria chamada teoria de justiça, ou teoria da equidade, que diz que quando os liderados, os subordinados, vamos usar assim uma expressão que é do tempo dessa teoria, eles percebem que há problemas éticos na liderança, na gestão, a motivação deles cai e eles tendem a sabotar a própria instituição. Não é concebível que uma instituição universitária, inclusive tem no artigo 10 do Estatuto da Universidade, a gestão universitária deve se pautar pela ética.
Como é que existe ética? Colegas e todos que nos assistem, um colega é eleito em primeiro lugar e o outro que fica em último diz assim, não, ele foi o primeiro colocado, mas quem vai assumir sou eu, porque tenho afinidade com o governo, porque um deputado está intermediando esse processo, e a universidade e a comunidade que escolheu o outro, que se lixe. Não existe ética nisso. E, portanto, você tem uma gestão toda contaminada. Não é? Como que você vai propor planos de reestruturação, de desenvolvimento estratégico? Não é? Como você vai propor mérito para aqueles que gostam da meritocracia? Não é? Se funcionou a vantagem, se funcionou o utilitarismo, não é? A razão instrumental de alcançar aquele objetivo a todo custo, de alcançar o poder a todo custo. Como que você vai dizer para os seus estudantes, não é? Que eles precisam se esforçar, que eles precisam alcançar os resultados, não é? Se a própria liderança da universidade, ela chega ao primeiro posto da universidade por vias tortas. Então, há uma crise ética profunda que nós não podemos ignorar, nem podemos ser cínicos. Então, eu acho que a prioridade de todos os segmentos da universidade chama a atenção, mais uma vez, os segmentos representativos. O que estão discutindo? Né? Os sindicatos dos professores, os estudantes, os sindicatos dos servidores. O que estão discutindo? Nós estamos vivendo um processo, não é, de uma gestão de um orçamento gigantesco, não é? Menor, talvez, não sei os números atuais do orçamento de Campina Grande, apenas do que o do município de Campina Grande, não é? Nós temos aí políticas públicas, investimentos, papel da universidade, e nós temos uma gestão ilegítima, que infringiu, não é, a ética da própria instituição, infringiu o próprio regulamento. Então, nós temos uma crise democrática na universidade, uma crise ética, não é? Agora se apela ao fisiologismo, a ordem está dada para quem tem cargos na universidade defender a reitoria, não é? Criar-se todo tipo de artifício para cooptar servidores, alunos e professores. Então, não podia ser diferente. Não é? Uma reitoria que chega da forma que chegou ao primeiro posto da nossa Universidade Federal de Campina Grande não poderia ter comportamentos diferentes, né? A criação de divisão, não é? De comportamentos muitas vezes desaconselháveis, não é? Discussões levadas sem honestidade intelectual. Então, nós temos como prioridade, né, todos os segmentos da universidade, aí não é o caso de apontar esse ou outro candidato, é inconcebível o que aconteceu na eleição passada na universidade, do tipo de crise em que nós nos metemos. Pessoas dizendo para o presidente da República que queriam ser nomeadas porque trabalhavam com família, com exército, esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, sou o menor de todos, digo mais uma vez, estou há mais de 20 anos na universidade, não é? Entre professor substituto, professor efetivo, não é? Aluno de doutorado, já na condição de professor efetivo, mas não pensei em ver a Universidade Federal de Campina Grande. Começou tão bem, se expandiu de forma gloriosa, não é? Se nós tirarmos uma foto da universidade no início dos anos 2000 e tirarmos hoje, nós veremos que existe outra instituição por conta, não é, de todo o investimento, de tudo que foi feito. Então, eu não esperava ver isso na universidade. Da minha parte, estou falando como debatedor, agradeço demais esse espaço. A prioridade deve ser essa, reconstituir a democracia interna da universidade e sinalizar para os nossos milhares de alunos e para a sociedade em geral de que nós somos uma instituição ética, de que nós somos uma instituição séria, que não busca, como lá fora, em muitos espaços que nós criticamos, o poder e o dinheiro a qualquer custo, mas que nós prezamos não apenas pela ética científica, mas pela ética comportamental e a ética aplicada à gestão também da universidade. Desculpa um pouquinho, o Xisto me excedi um pouco, mas é porque esse é um tema que me incomoda bastante. Tranquilo, Darko, sem problema nenhum, a gente está aqui para debater. Eu peço, inclusive, para as pessoas que estão online, que deixem suas perguntas, caso queiram participar. Vou passar a palavra ao Petrúcio. O microfone.
Vejam só, quanto à questão da proporcionalidade, a gente tem que compreender a princípio que ninguém se autodetermina representante de uma comunidade e nem presidente de sala de aula. Até um presidente de sala de aula é eleito. Digo porque já fui presidente do Diretório Acadêmico de Direito do Centro Acadêmico Castro Pinto, da UEPB, e fiz parte da direção do centro, do Diretório Central da UEPB, na condição de representante estudante também. A sociedade, quando se organiza, quando se compõe, ela elege um representante a fim de organizá-la, né, e tangenciá-la a partir da maioria da vontade daquelas pessoas, né? Então, quando a gente analisa essa questão da proporcionalidade, eu acredito que, do ponto de vista que o professor Xisto perguntou, quanto aos órgãos, né, por exemplo, das instâncias superiores, estou aqui me deparando com o site da SODES, os representantes do DCE estão sem nome, os representantes do segmento técnico-administrativo estão sem representação na data de hoje. Informa-se há um certo tempo que as vagas destinadas à representação dos servidores técnicos administrativos encontram-se vagas devido à não indicação dos membros por parte do órgão responsável. Abre aspas, SRH, fecha aspas. Isso é o que consta no site da SODES. Então, não vejo que nem do ponto de vista formal está ocorrendo uma observância quanto à representação nem nos órgãos superiores por parte da administração superior, né? Como o colegiado pleno, que é o órgão de maior importância do ponto de vista deliberativo das políticas da universidade, e seja no âmbito do seu orçamento, seja no âmbito Só uma parte, Petrúcio, por favor. Desculpa interromper, sim, mas você, salvo engano, você falou aí que as representações não encaminharam os nomes. É isso mesmo? Não encaminharam esses nomes? Lendo aqui exatamente o que consta no site da SODES, no colegiado pleno, representantes, não há, encontra-se vagas STA, que é segmento técnico administrativo, consta sem representação, assim como 2 vagas do DCE. Informa-se uma nota abaixo que as vagas destinadas à representação dos servidores técnicos administrativos encontram-se vagas devido à não indicação dos membros por parte do órgão responsável. Abre aspas, SRH, fecha aspas. Isso é ipsilite, que se encontra no site da Secretaria dos Órgãos Deliberativos da UFCG. Eu acabo de acessar e printar. E, nesse sentido, observar a proporcionalidade às questões democráticas é importante não só no momento da escolha do dirigente, mas também nesses espaços, como no colegiado pleno, como nas câmaras superiores, como nos colegiados e como também nas assembleias da comunidade acadêmica, né? E compreender que os servidores técnicos administrativos compõem essa comunidade, assim como os estudantes, da mesma forma que os professores. A forma a qual a legislação se encontra estabelecida com o direcionamento de estabelecer 70% do peso dos votos para professores, 15% dos votos para os técnicos e 15% do peso dos votos para os estudantes, não possui respaldo numa concepção de democracia, acredito que nem clássica, quanto mais numa concepção de democracia contemporânea, a qual a gente tenta cada vez mais se aproximar nesse cenário. E dentro do conceito de proporcionalidade, a gente tem que compreender também que não existe hierarquia do ponto de vista
entre as carreiras. As carreiras coexistem, né, designando cada uma suas funções distintas. Os servidores técnicos administrativos executam um segmento, uma atribuição, e os docentes da mesma forma, né? Não existe uma hierarquia do ponto de vista da existência das carreiras. Obviamente, isso não se confunde que a minha chefe ou o meu chefe não pode ser, obviamente, um docente, mas ele está ali por outro propósito, né? E não em razão do cargo ao qual ele ocupa. E, no mais, acredito que outra questão que é mais grave é compreender também que, ao passo em que aí não verificamos legitimidade no dirigente máximo da universidade, quem dirá existir legitimidade aos dirigentes aos quais ele indica, né? Estamos falando, portanto, da terceirização de uma deslegitimidade, né? Vamos compreender dessa forma. Então, são essas as colocações que eu coloco. Sou a favor, na verdade, acredito que não há espaço mais para não observância de questões proporcionais quanto aos pesos dos votos. Obviamente, é um estudo a ser feito, as questões que o professor Darko trouxe, por exemplo, quanto ao período que o estudante se encontra, por exemplo, até porque a passagem deles muitas vezes é muito transitória, né? É importante de ser observado, né? É um aspecto muito importante. Mas quanto aos servidores técnicos e aos servidores docentes, eu não vejo razão nem fundamentação para que isso exista, embora a lei assim afirme. Xisto, se me permite só um adendo, porque eu enfatizei essa questão da proporcionalidade e falei apenas do caso dos estudantes. Mas eu digo, Petrúcio, também comungo com você da mesma ideia. Eu acho que nós não devemos ter medo. Eu acredito numa comunidade universitária consciente, participativa, ética e democrática. E, observada a proporcionalidade, acredito que os candidatos e os eleitos serão aqueles que inspiram o respeito, a admiração, a confiança da comunidade. E os funcionários, eles sabem quem são os professores que têm idoneidade na universidade. Os funcionários sabem quem são os professores que fazem pesquisa, que têm excelência acadêmica, que têm um bom perfil de gestão. Os funcionários não são irresponsáveis. Eles vão saber escolher, porque o medo que se tem, não é que nós entremos num processo onde a lógica política, partidária, acabe contaminando a lógica da universidade. Eu não temo isso. Eu acredito na capacidade de discernimento dos servidores. Eles saberão premiar aqueles professores, aqueles candidatos que reúnem as condições, né, para ocuparem a reitoria da universidade, desde que haja, não é, lealdade nos debates, desde que haja compromisso com a democracia, participação, não é, respeito recíproco. Eu não tenho nenhuma preocupação que, em muitos sentidos, as opções dos servidores, elas estarão em coincidência com as opções da maioria dos professores. Então, eu não tenho medo da proporcionalidade e não acho que nós devemos ter medo. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a professora Fernanda, né, que vai se ausentar agora, pela participação, pela colaboração. Bom, nós finalizamos aqui o terceiro bloco, né? Eu queria saudar mais uma vez a todos que estão online. Lembrando que, se você for estudante, técnico, docente, nós disponibilizamos na descrição desse vídeo um formulário, uma pesquisa de opinião justamente relacionada ao tema que nós estamos trabalhando hoje. Lembrar que essa transmissão ocorre de forma simultânea para o canal Ágora da Geopolítica no YouTube, que é o canal do Grupo de Pesquisa GIDES, o canal do GIDES no Facebook e o canal do GIDES no Instagram, que é GIDES Pesquisas. E que também o áudio desse debate nosso vai estar disponível no GIDES Podcast a partir de amanhã, e que nós recebemos hoje o professor Darkon. É Darkon ou Darkon? Você gosta de ser chamado como, Darkon? Qual é o mais correto? Já me acostumei com as duas coisas, mas originalmente é Darkon.
Darcon, pronto, professor Darcon, e o servidor administrativo Petrúcio Araújo, da UFCG. A gente está debatendo o tema UFCG em debate. Vamos para o último bloco, tá certo? Nesse último bloco, que são as considerações finais. Vou dar um tempo, mais uma vez, para vocês poderem realizar as considerações finais de vocês antecipadamente. Já convido a ambos, porque na próxima, daqui a 2 semanas, eu vou estar organizando uma nova live para analisar o questionário, tá certo? Nós teremos a participação de outras pessoas também, mas vocês antecipadamente já estejam convidados. Eu estou observando os resultados preliminares, são bem surpreendentes, então vou deixar aí que a comunidade fique curiosa com esses resultados para a gente poder estar apresentando a vocês aí um subsídio, tá bom? Vou passar a palavra final, agora a gente vai inverter. Vou passar primeiro para o Petrúcio e a gente finaliza com o professor Darcon, tá bom? Eu agradeço o convite por parte do professor Xisto e por dividir esse espaço com o professor Darcon. Momentos como esse precisam ser replicados na universidade diversas vezes com a contemplação de diversos outras pessoas, estudantes, representantes dos sindicatos, docentes, técnicos. Momentos como esse é que nos trazem, eu acredito, a possibilidade de discussão, né, para além dos artigos, para além das pesquisas, né, e nos tornam agentes e pessoas políticas, né, em atuação. E, nesse sentido, queria só registrar que, de fato, realmente é lamentável a situação a qual a universidade se encontra. Eu ingressei na UFCG em 2017 e compreendê-la como ela se encontra hoje, do ponto de vista democrático, e o caminho, o trajeto ao qual ela percorreu desde o momento em que os candidatos aos quais foram eleitos por parte da comunidade acadêmica não foram nomeados, é muito triste, é muito lamentável, né? Por parte de compreender que a universidade representa um espaço social para além de um espaço acadêmico, né? E com isso eu me despeço e agradeço novamente o convite por parte do professor Xisto e pela conversa do professor Darcon. Ok, muito obrigado, Petrúcio, mais uma vez. Passa a palavra ao Darcon. Professor Xisto, eu quero terminar como comecei, parabenizando-lhe por essa iniciativa, porque eu sei que é muito difícil na universidade professores que têm excelência acadêmica, que são reconhecidos pela sua competência, eles acharem, são até referência em suas áreas de atuação, eles acharem tempo e disposição para se envolverem nos debates mais amplos da universidade. E o professor Xisto é dessas pessoas de extrema competência naquilo que é a sua área de atuação e de compromisso com a instituição como um todo. Então, por isso, essa iniciativa ela é muito importante, porque é muito fácil a gente estar em nossos espaços de laboratório, de grupo de pesquisa, muito centrado em nossas produções acadêmicas e esquecermos, não é, do todo, do barco todo no qual nós nos encontramos. E também finalizar dizendo que eu tenho a esperança que no próximo ano a gente possa, na Universidade Federal de Campina Grande, fazer um acerto de contas com a história. Olha, eu estou convencido que todas as pessoas que fazem mal à democracia, que desconsideram os valores democráticos, elas têm um acerto com a história. Porque você sabotar a democracia é sabotar o bem comum, a sociedade, não é? Os direitos sociais. É você deslegitimar aquela que é, se não perfeita, mas a melhor das conquistas que nós tivemos, que é a democracia. A democracia minimalista, Petrúcio, professor Xisto, é melhor do que a falta de democracia. Então, as pessoas que se acompliciam a isso, né, que se põem a serviço
dessas violências democráticas, elas vão ter um acerto de contas com a história. Eu tenho certeza disso. E eu espero que no caso da nossa querida UFCG, seja no próximo ano. Por nossa vontade, por nosso desejo, a atual reitoria já teria renunciado. Ante a resposta que o povo brasileiro deu a esse processo de violência às instituições sociais, de cultura, não é, do conhecimento, que foram tão perseguidas, tão castigadas no governo anterior. Nós esperávamos um gesto de dignidade, que os reitores nomeados pelo governo de extrema-direita, eles renunciassem. Mas já que isso não aconteceu, nós vamos nos preparar para que nós possamos, então, ter o ano que vem na UFCG um acerto de conta com a história. A UFCG precisa disso, para retomar o seu fôlego, o seu autorrespeito, a sua coesão interna, e para que possa avançar aquilo que a sociedade espera dela. Muito obrigado, professor Xisto, me sinto honrado e agradeço a paciência de todos que nos ouviram e nos assistiram até agora. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Darco pela gentileza das palavras também, a Petrúcio também pela participação. Foi muito bom ouvi-los. Acho que a fala de vocês tem passagens que vocês deixaram aqui que merece depois a gente até fazer recortes dessas falas para ter mais acessibilidade para as pessoas, vídeos mais curtos, enfim. Quero agradecer a cada um de vocês que participaram online. Eu vi aqui participando a Keila, participou aqui o professor Camilo. Parabéns, colegas, pelo excelente debate. Meus elogios a Xisto, pela organização, produção e atividade. A professora Fernanda Leal também participou, Keila Maria participou, o Gavis participou. Enfim, várias pessoas foram indo e voltando, outras vão acompanhar em um outro momento, né, offline. Mas a todos vocês eu quero agradecer mais uma vez pela participação, fazer um apelo mais uma vez que participem dessa consulta pública. É muito importante a gente ter uma representação probabilística para fundamentar melhor, mas se não tivermos também é uma consulta pública. Você tem uma espontaneidade na segurança de ter o seu nome preservado, etc. Né? Aliás, nem menciono, nem peço o nome. Bom, daqui a 2 semanas nós estaremos analisando esse formulário. Eu já fiz o convite, deixo aqui mais uma vez em público o convite aberto aos professores, ao professor Darco e a Petrúcio. Antes da live eu compartilho com vocês o resultado, mas vai ser divulgado o resultado durante a live, mas eu participo com antecedência de umas 12 horas, mais ou menos, para vocês poderem analisar, saber qual a análise de conjuntura que vocês vão fazer. Fica o convite, claro, se vocês aceitarem, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos e a todas pela participação aqui. Boa noite, pessoal, e tenham todos um final de quinta-feira e uma sexta-feira, amanhã de trabalho. Até mais, valeu, muito obrigado.